Olá a todos, sou o Dr. Juliano Chlessarenko, cardiologista intervencionista, é, pelo Dante Pazanese. Eu resolvi fazer esse vídeo por algumas dúvidas que surgiram com alguns pacientes e assim eu noto que é muito difícil para os pacientes pós-angioplastia. Eu que trabalho muito com intervenção, com implante existente, coronariano. Enfim, para qualquer paciente que tenha dúvida, ou algum cardiologista que tenha dúvida sobre o uso do clopidogrel. O clopidogrel ele já deve ter seus quase 10 ou 15 anos já no Brasil autorizado. Antigamente a gente usava muito ticlopidina, que é um antiagregante plaquetário. Os dois são antiagregantes plaquetários, mas a ticlopidina antigamente existia ainda. Nos Estados Unidos ela foi extinta pelo FDA, pelo risco de plaquetopenia ou púrpura trombocitopênica trombótica. E hoje em dia ele foi substituído pelo clopidogrel, que é dado até hoje em dia pelo SUS. Tá? Então o clopidogrel ele é um antiagregante plaquetário que age sobre o receptor ADP da plaqueta e inibe a agregação plaquetária. Por que ele é importante? Junto com a aspirina, deve ser utilizado para evitar justamente essa agregação plaquetária, para que após o implante do stent, após o implante do stent, que é um metalzinho, que se vocês forem olhar na internet sobre o que é, para desobstruir uma obstrução coronariana, que é o que o cardiologista intervencionista usa muito. Esse stent, a partir do momento que ele é implantado, existem dois processos iniciais agudos. Um processo de trombose, que é o primeiro processo que existe, vai começar a juntar plaquetas ali para tentar, como se eu disse, coagular o stent. E esse outro processo é de inflamação, que é um das minhas pesquisas de tese de doutorado, que é a inflamação. Bom, com relação à trombose, por isso que todo paciente que vai colocar um stent, ele precisa estar muito bem antiagregado com AS e clopidogrel, que são antiagregantes plaquetários que evitam a trombose do stent no momento que ele é implantado. E vai causar menos infarto, menos eventos e às vezes até menos morte, tá? O estudo que comprovou esses efeitos do clopidogrel, o benefício dele, que é um estudo PCR Cure, que é CURE, se você quiser ver na internet. Outro estudo que também já é antigo, que é o estudo CREDO, que mostrou o benefício do clopidogrel nos pacientes que chegam à emergência com infarto ou com síndrome coronariana aguda ou com angina instável. Então esses pacientes também devem ser tratados com clopidogrel. Qual que é a dose de clopidogrel que a gente geralmente usa? Então a gente geralmente usa uma dose de ataque de clopidogrel de 300 mg. Essa dose de ataque já se sabe que ela demora 2 horas para começar a fazer efeito sobre a agregação plaquetária. Então não se recomenda utilizar, por exemplo, stent ou em pacientes eletivos que vêm de casa para colocar stent, vou fazer um procedimento de angioplastia, sem estar adequadamente antiagregado, porque a chance de trombose, de coagular o stent é grande. Então a gente recomenda fazer um ataque de clopidogrel que demora 2 horas para fazer efeito. Se for feita uma dose de 600 mg, a dose de 300 mg demora 6 horas para fazer efeito, tá? Então, corrigindo, então 300 mg faz efeito em 6 horas. 600 mg faz efeito em 2 horas. Então, depois desse efeito do clopidogrel, esse paciente está bem antiagregado junto com a aspirina. Então, é aí que ele pode fazer o recebimento do stent com segurança, ainda mais se for múltiplos stents em bifurcação, mais de 2 stents, vários vasos. Então, a chance de trombose desse paciente é grande, tá? Com relação ao tempo de uso do clopidogrel. Então, se for visto na literatura, nas diretrizes,
Se o paciente usar um stent que não tem remédio, que a gente fala que é um stent não farmacológico, e alguns dizem que é stent convencional, que é indicado para pacientes não diabéticos, por exemplo, e stent que não é longo, curto, lesão simples de tratar, então esses pacientes podem utilizar o clopidogrel junto com a aspirina por 30 dias. Após isso, ele vai fazer o uso das aspirinas continuamente, pelo menos 30 dias. Para o paciente que utiliza stent farmacológico, ele deve utilizar o clopidogrel e a aspirina por pelo menos 12 meses. Existem estudos atualmente que contestam o uso de 12 meses de aspirina, mas esse é um motivo para outro vídeo, para outro estudo, para outra discussão. Porque esses são stents mais novos, com liberação de fármacos mais rápido, depende do caso, depende da artéria, depende da lesão. Então, no geral, você usa o clopidogrel no stent farmacológico por 12 meses ininterruptamente. E aí existem outros estudos, tá? Que é o DAPT, se não me engano, que sugere que existe benefício do uso do clopidogrel por 18 meses e não só por 12 meses, porque existe menor chance de trombose do stent, menor chance de infarto, mas também depende do caso. Se é um paciente com muito stent, com muita lesão complexa, então de repente o benefício possa existir mesmo. Então de repente possa prolongar um pouco mais o uso do clopidogrel. Mas cada caso é um caso, deve ser discutido com o cardiologista intervencionista. Mas o importante lembrar sempre para o paciente é sempre: não pare o uso do clopidogrel. Paciente pós-implante de stent, pois o risco de infarto e de trombose desse stent é grande se ele parar sem avisar. Então, se o paciente vai ser submetido a uma cirurgia ou por algum outro motivo faltou dinheiro em casa, não comprou ou esqueceu de tomar, deve comunicar ao seu médico, pois em alguns casos deve fazer uma nova dose de ataque de 300 mg ou 600 mg e aí voltar a tomar o clopidogrel uma vez por dia, que é ele. Só um outro detalhe para finalizar: existem outros antiagregantes plaquetários mais novos que eu também não vou entrar em detalhes agora, porque é outro vídeo, outra discussão, que é a Brilinta, que é o Ticagrelor e o Prasugrel, que são mais fortes antiagregantes plaquetários, já são provados que são, e trazem alguns benefícios a mais, porém vão sangrar mais. Então, AS clopidogrel é importante. Paciente, use corretamente, não interrompa, e se houver alguma cirurgia ou algum procedimento de emergência, por favor comunique o seu médico ou cardiologista, porque é perigoso e tem que ser feito corretamente. Muito obrigado.